Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês que nos assistem, né? Aqui nesse nosso canal humilde que vai pregando cada vez mais a reforma íntima, porque é o nosso objetivo, como eu sempre falo, o objetivo é a reforma íntima. Se o espírito não mudar a forma que vive aqui na Terra, a Terra não vai aceitá-lo. Então é isso que nós estamos sempre falando aqui, que a gente procure mudar para melhor. É o que eu sempre venho falando com vocês. Se a gente não mudar, porque o Espírito sabe, né? Nós sabemos o que está certo e o que está errado, sabemos, não tem jeito. E então, se nós não mudarmos nosso jeito de ser, nosso jeito de lidar com o próximo, com a natureza, o próximo que eu digo é toda a natureza, tá, pessoal? O próximo que eu digo não é só outro ser humano, não é. O próximo que eu digo são todos os seres que convivem aqui conosco na natureza. Se nós não mudarmos, coisa não vai bem para nós. Mas o nosso vídeo de hoje é falando quanto tempo o espírito fica na Terra. Que pode ser uma curiosidade, né? Uma curiosidade para todos nós. Quanto tempo o espírito fica aqui na Terra? Eu vou lendo aqui e a gente vai falando, como sempre eu gosto de fazer. Vocês já conhecem o meu estilo, o meu jeito, né? De fazer os vídeos, a gente vai lendo e a gente vai comentando e a gente vai observando as situações para melhor nos esclarecer. Então, existem, né, razões como o ceticismo ou o dogmatismo religioso. Esses posicionamentos, muitas vezes, né, alimentam crenças não compatíveis com a vida, com o espírito e com a morte, né? Essas crenças, elas não são compatíveis com tudo isso. O que poderá impedir a ascensão do espírito ao plano espiritual e condená-lo a perambular pela terra. Então essas crenças, esses motivos, o ceticismo, né, faz com que a pessoa, nós vamos ver aqui mais adiante, faz com que aquele espírito fique perambulando, porque ele não se reconhece que está desencarnado, né? Ele desencarna, mas não se reconhece que está assim. Aí fica perambulando, procurando um local onde ele tenha vivido, né, onde tenha seus últimos afazeres. Geralmente, essas almas se recusam a acreditar em sua morte e continuam insistindo em suas crenças. Olha só, elas se recusam a acreditar, porque não acreditavam em vida, né? Aí passa a não acreditar também depois que o corpo físico morreu. Como elas sempre estarão conservando as suas convicções, logo não conseguem suportar o fato de serem almas desencarnadas, o que gera um estado de perturbação pós-morte, e elas não conseguem compreender aquela fase, porque todo espírito, como já falamos em outros vídeos, todo espírito quando se vai, que solta, larga o corpo físico por algum motivo, tem um momento de perturbação. Todo espírito passa pelo momento de perturbação, todos aqueles que desencarnam na Terra passam por um período menos ou mais longo de perturbação pós-morte, né? Então, os que estão nessa fase, quem não consegue acreditar em vida, que existe vida após a morte, quem não consegue acreditar na espiritualidade, são pessoas que vão sofrer mais aqui na Terra. Existe algum problema para que esse espírito que fica na Terra, existe algum problema? A resposta é sim. O maior problema para o espírito que insiste em permanecer na Terra está na interrupção do seu ciclo de reencarnações. Porque quanto mais, né, pessoal, demorar na Terra, mais demora o ciclo de reencarnações daquele espírito. O que leva muitas almas a impedir a sua evolução espiritual, pois elas não conseguirão lidar com suas dificuldades e defeitos enquanto vagarem no plano terrestre. Enquanto estão vagando, não conseguem, né, trabalhar aqueles defeitos,
trabalhar aquelas situações do passado delas, do antigo passado e do novo passado, que é a nova reencarnação, a reencarnação última, né? Não consegue lidar com isso. Então fica mais demorado esse processo todo. Nesse sentido, essas almas muitas vezes nem percebem que estão condenadas. Os espíritos que ficam na Terra tendem apenas a reproduzir os seus comportamentos de maneira a estagnar o seu processo e a vivenciar um purgatório próprio nesse plano material. Sim, porque se demora mais e continua vivenciando tudo aquilo que estava fazendo, né? Ele está condenado a viver seu próprio purgatório, não é mesmo? Porque o purgatório também é um estado de consciência, né? Como já vimos, o inferno é um estado de consciência, o purgatório é um estado de consciência e o céu é um estado de consciência, né? Porque a pessoa que está em paz, que vai em paz, que fez só a bondade, ela vai para um tipo de céu, né? Que são os mentores que vêm acolhê-la, aquela coisa toda, né? Já vimos isso em outros vídeos, já falamos muito, né? Nesses 860 e tantos vídeos. Então, esse estado de consciência do purgatório próprio é exatamente por isso, porque esse espírito, ele se condena, né, a si próprio, ele não consegue sair do plano terra. Vocês estão compreendendo como a gente já viu isso, né? Quando a espiritualidade nos tinha dado, né, a benesses de olhar quem estava, em que plano estava naqueles vídeos dos entes queridos, não é? Nós vimos que ali tinham muitos que estavam no plano terra ainda. Por quê? Porque estão apegados ainda à matéria, de alguma forma, ou alguém, tudo, matéria, não é? Então eles ficam apegados no plano material e não tem como ascender. A espiritualidade pode impor uma reencarnação? É a outra pergunta, se a espiritualidade pode impor uma reencarnação, né? Existe um evento único na espiritualidade que pode impor uma reencarnação ao espírito. Olha só, existe um evento único da espiritualidade que pode impor ao espírito uma reencarnação, né, a ele. Esse evento, ele acontece a depender da natureza do espírito a ser reencarnado. Vai depender da natureza do espírito que vai reencarnar. Caso ele seja de algum mago que pratica magia negra e encontrou formas de fugir dos ciclos da reencarnação. Nós já falamos também sobre isso, né? Vocês sabem que o nosso canal é um canal de estudos e a gente estuda todas essas variantes, todo esse complexo reencarnatório, a gente vem estudando, né? Conforme a espiritualidade vai nos mostrando em desdobramento, conforme a espiritualidade vai nos intuindo, conforme a espiritualidade vai nos dizendo para passar para todos nós aqui no canal. Então, os magos negros, eles conseguem tentar fugir um pouco da nova reencarnação. Por quê? Porque eles sabem que eles praticavam magia negra, eles sabem que eles não vão ser bem-sucedidos na próxima reencarnação. Então eles tentam fugir. É um evento único, né? Como está dizendo aqui, que acontece a esse espírito que vai reencarnar. Então depende da natureza do espírito, né? Este é o conhecido espírito impostor, né? Vamos falar aqui desse espírito impostor. O fato dele impedir a sua reencarnação ou leva a sabotar a sua própria evolução. Ele sabota a sua própria evolução, né? E a se escravizar em sua busca por saciar os seus prazeres. Então ele tem prazer de fazer mal aos outros. Nesse caso ele está fazendo mal a si mesmo, né? Porque ele é um espírito que está fugindo da sua própria evolução, do seu processo evolutivo, que é um progresso, porque a gente reencarna para ter progresso. E ele, fugindo disso, ele é considerado pela espiritualidade um espírito obsessor. Eu acho que está dando para vocês entenderem. Essas almas podem ser tão prejudiciais a um corpo
que podem provar até mesmo abortos quando estão próximos de seus nascimentos. Às vezes, quando não dá mesmo, ele mesmo se aborta, né? São os abortos espontâneos que milhares de mulheres têm aí pelo mundo, né? As milhares de mães têm vários abortos espontâneos. E quando ele não consegue ser um aborto espontâneo, que ele sai por conta própria, porque ele não vai conseguir, ele sabe que ele não vai ter projeto para conseguir levar adiante aquela reencarnação, né, que os mentores impuseram a ele se transforma, ele vem como um clone, né? Ele pode vir como um espírito ovoide, né? Como já vimos aí em vários vídeos, espíritos ovoides, já falamos sobre espíritos ovoides, né? Então, espíritos ovoides são esses espíritos, às vezes, bizarros, que nascem em corpos físicos bizarros, né? É assim, totalmente diferente, né, dos espíritos que reencarnam num corpo físico, vamos dizer, normal, aqui na Terra, né? Então, ele vem como um ovoide, ou ele se sabota e ele mesmo se prejudica produzindo um aborto. Vocês estão compreendendo, então? Quando eles estão próximos da reencarnação, eles se abortam, também pode ser, né? Porém, esses casos não são fáceis de detectar. E, por exceção, a lei do livre-arbítrio, da doutrina, não se aplica a eles. Pois, antes de qualquer coisa, o equilíbrio deve ser preservado e só desrespeitado a sua vontade, ele retornará ao ciclo de aprendizado. Porque tem a lei, né, do livre-arbítrio, que temos que aceitar, que é uma lei, né, imposta, vamos dizer assim, a todos nós que aqui nascemos na Terra, ou a planetas como a Terra. E esta lei que estamos sujeitos a ela, do livre-arbítrio, nós podemos fazer o que quisermos com o nosso espírito. Então ele faz isso. Os mentores conseguem colocá-lo numa mãezinha lá, né, que fica esperando alguns meses para ele renascer. E na hora de renascer, ele nasce morto, né, entre aspas. Ou ele nasce, ele sai em abortos, né, de 3 meses, de 4 meses, de 5 meses. Não é o aborto que a mãe provocou. Não é o aborto provocado, tem a diferença, tá? Não é o aborto provocado, é o aborto não provocado pela mãe, mas um aborto que ele próprio espontâneo, que ele mesmo quis sair. Quanto tempo leva para um espírito, né? O tempo mínimo de espera após a morte para reencarnar, para que o enterro seja realizado, é de 24 horas. Quanto tempo precisa para colocar um espírito, né, vamos dizer assim, guardar o corpo físico na terra ou cremado? O enterro tem que ser realizado em 24 horas, não menos. Enquanto isso, os que serão cremados, né, poderão só levar no mínimo 72 horas, também já explicamos isso, porque o corpo duplo etérico, né, o corpo astral, ele leva 72 horas para realmente sair do corpo físico, e o espírito poderá ainda estar ali sentindo aquilo. Uma coisa, né, que ninguém vai querer que aquilo aconteça. E é neste intervalo que deve acontecer o desencarnar verdadeiro do espírito do corpo e retornar ao plano espiritual. Ele vai saindo aos pouquinhos, já explicamos isso em vários vídeos. É só vocês colocarem aí Sueli Freitas, né? E coloca alguma palavra que seja relacionada com esses temas, que vocês vão encontrar vídeos meus. Porque eu tenho centenas de vídeos, né, falando sobre dezenas de assuntos da espiritualidade, observando, refletindo, analisando, estudando. E vocês podem encontrar, né, temas assim aí no nosso canal de estudo, né, pessoal? De estudo. Então, para que haja realmente, né, uma separação, vamos dizer assim, do espírito, né, aquela alma que se foi e que se tornou espírito, do corpo físico após a morte, é necessário 72 horas para cremar, né, e 24 horas para enterrar. Vocês estão compreendendo? Porque aí é realmente
que o corpo astral, ele saiu totalmente do corpo físico que se foi, do despojo do corpo físico. Vocês estão entendendo, né? Quantas vezes um espírito deve reencarnar? Quantas vezes um espírito deve reencarnar? Não existe um número definitivo em relação a quantas reencarnações serão necessárias para que uma pessoa consiga se tornar um espírito de primeira ordem. Para se tornar, né, pessoal, um espírito de primeira ordem, nós já falamos de espíritos de terceira ordem, né? Estávamos até para falar dos espíritos de segunda ordem. E os de primeira ordem são os espíritos mais puros. Então, não há um limite assim a ser determinado. Há tantas reencarnações, eu vou ser um espírito puro. Não, vai depender de nós. Por isso é que eu bato sempre aqui, né, no mesmo ponto, para que vocês mudem as atitudes, para que diminua esse processo de tempo para se tornarem um espírito puro, que você vai sair de todas essas enfermidades do planeta, ou outros planetas iguais à Terra. Você vai se sentir muito melhor, leve, com luz iluminando o seu espírito. É que vai conseguir até ajudar um parente, ser mentor de alguém no futuro, né? Mentor de um neto, de uma neta, né? Mentor de um bisneto, de uma bisneta. Você vai poder ser um bisneto ainda que ainda vai nascer, que os pais ainda não estão nem casados, os pais nem se reencontraram, né? Mas você poderá ser o mentor daquele bebezinho, né? Você pode se candidatar a ser um mentor, né? Porque já vai ter luz para isso. Normalmente os mentores mais próximos, né, de nós também, já falamos isso em vídeos, né? Eles são os mais próximos, são os nossos ancestrais. Eles pedem, eu posso ser, né, um ajudante, auxiliar do mentor da fulaninha que vai nascer lá na terra, ou do fulaninho, eles são do meu sangue, da minha linhagem de sangue. Será que eu poderei ser? Eu vou me candidatar a isso. Por quê? Porque os mentores vão aceitar a sua ajuda, né, tendo luz para isso, ou seja, tendo conhecimento, tendo sabedoria, tendo capacitação. Então não tem assim, né, prazo determinado, né? O espírito irá progredir na medida que a gente estiver aprendendo com os nossos, e tudo dependerá da nossa postura diante das reencarnações, né? Pode ser lá de uma quinta geração, né? A gente pode ser depois um auxiliar de um mentor de uma quinta geração nossa que ainda vai vir lá para frente, tá? É isso aí que o nosso espírito, ele é imortal, então ele vai vivendo, né? Vai vivendo as reencarnações e vai adquirindo experiências, luz, grandeza, né? Quanto tempo um espírito leva de uma encarnação para outra? Isso aí muitas pessoas têm essa curiosidade, né, de saber quanto tempo um espírito leva de uma reencarnação para outra. A maioria das reencarnações ocorre com uma finalidade. Esta é a sua missão na Terra e o tempo necessário para realizá-la irá depender de você, ou seja, irá depender de nós, tá? Vai depender disso aí. Então, por isso, não é possível definir o tempo em que o espírito leva de uma encarnação para outra. Não é possível, né? Pois ela irá depender das nossas escolhas, né, enquanto encarnados. E a nossa missão se está cumprida. A gente não adianta ficar pedindo, qual é a missão? Qual será a minha missão? A missão, ela vem normalmente, pessoal. Ela vem sem a gente esperar. A nossa missão aparece assim do nada na nossa vida. Como eu já falei em vários vídeos isso, ela aparece assim, surge. Quando você vai ver, esta é a minha missão. Então eu estou com essa missão. Pode ser a missão com a natureza, pode ser a missão com os animais, pode ser uma missão com uma ONG, pode ser a missão com alguém que você ajude, pode ser a missão com alguém que você vai trabalhar no lugar que vai achar alguém que você vai ajudar. A missão, são várias missões, né, que surgem. Não adianta ficar perguntando, cadê a minha missão? A nossa missão a gente mesmo descobre. Então, ao reencarnar, a gente terá a oportunidade de liquidar o débito das nossas vidas passadas, né? Então, nós temos que aproveitar esse momento para saldar as nossas dívidas e aprender o máximo possível
para que a gente consiga diminuir o número de reencarnações. Ou seja, quanto mais nós vamos ficando bonzinhos, né, com todos, de coração, vão diminuindo o número de reencarnações para nós, porque nós vamos entrando em outro estágio de consciência, né? Nós vamos até falar nisso em outro vídeo. Nós vamos entrando em outro estágio de consciência que é simples de entrar, mas as pessoas ainda assim não percebem que entraram, né? Elas só percebem quando entrar nesse estágio de consciência diferenciado, melhor, né? Então, além, é claro, né, de se aproximar de uma evolução espiritual, que é isso aqui que eu estou falando. Nós precisamos aproveitar essa reencarnação para avançar nossa evolução espiritual. Eu tenho falado isso, que eu acho que praticamente em todos os vídeos eu tenho falado sobre essa questão, né? Mas eu acho que as pessoas ainda não perceberam o grau de necessidade para fazer isso. E mudar, a mudança que a gente precisa ter nas nossas vidas enquanto estamos reencarnados aqui. Desta maneira, nessa reencarnação. Aproveitar que vocês estão vendo esse vídeo, aproveitar que vocês estão vendo esse canal, que vocês, se vocês amam muito umas pessoas, algumas pessoas, procura mostrar para elas os nossos vídeos, procura mostrar, não é? Que elas precisam mudar, elas precisam mudar o emocional, precisam mudar o psíquico, né? Precisam mudar o nível dos seus chakras, né? Porque às vezes as pessoas estão vibrando no chakra vermelho, estão vibrando no chakra básico, chakra raiz, e são umas pessoas ainda daquelas toma lá da cá, e roda baiana, e quer bater, e quer agredir, de boca, de fala, de ódio, de pensamentos, de obras, querem agredir. Então são pessoas que vivem ali posicionadas, paradas nos chakras básicos, no chakra básico delas. Elas vivem ali no vermelho, né? No voltado para a terra, né? E não se pode viver só nesse chakra. A gente tem que subir, a gente tem que expandir nossos chakras. Nós temos que limpar primeiramente todas essas enfermidades que ficam surgindo através do chakra básico, porque o chakra básico ele traz quem vive, né, nele, traz muitas doenças, porque ele é um chakra voltado para a terra, né? Ele não é um chakra da razão, né? Ele é um chakra voltado para a materialidade. Quem vive no chakra laranja, no sacral sexual também, né? Vive voltado muito ainda, um pouquinho melhor que o vermelho, mas vive ainda muito voltado, né? São pessoas que vivem muito voltadas para a materialidade ainda, né? Qualquer coisa, são pessoas inquietas, né? Irritáveis, são pessoas que qualquer coisa quer discutir e só a opinião delas é que vale. Eu sei que todos os chakras eles precisam estar equilibrados, nem tão para o coronário, nem tão para o básico, né? Por isso o básico ele é ligado ao coronário, vocês sabiam disso? Ele é ligado, por isso que tem que ter essa qualificação aí, né? Essa distinção de um chakra para o outro, nem tanto ao coronário e nem tanto ao básico, porque aí só vai melhorando depois que passar do amarelo, né? Só depois que passar do plexo solar é que vai melhorar. Se for já uma pessoa que estiver já vibrando no chakra verde, já estiver vibrando no cardíaco, ela já passou a ser uma pessoa mais humanitária, mais amorosa, mais equilibrada, não é? Porque o plexo solar, né, o chakra umbilical, ele também traz as emoções muito acirradas, porque ele é considerado um dos chakras principais nossos aqui encarnados na Terra. Ele é considerado, ele é o subcérebro abdominal. Então as emoções passam por ele, né? Quando as nossas emoções estão muito arraigadas por algum motivo, vocês veem que dá aquele frio, né, na barriga. Aquele frio na barriga, né, por algum motivo que aconteça naquele momento com a pessoa, significa que ele foi afetado de alguma forma
e aquela adrenalina que é soltada, né, do baço pâncreas, ela invade a corrente sanguínea de uma forma estupenda, né? E ela sai atacando, e o órgão principal que ela ataca sobe, vai para o verde, vai para o coração. Então muitos infartos, né, fulminantes, vêm daí, desse frio na barriga, que sobe do chakra plexo solar, do umbilical, né? Por quê? Porque ele é o subcérebro abdominal. Na hora daquele evento ali, que aquele fato aconteceu, que fez com que você tivesse o frio na barriga, que é a adrenalina que é soltada do pâncreas e do baço para o sistema sanguíneo, ele vai direto para o coração, fazendo com que a pessoa passe mal e às vezes até morra, né? Por um sentido assim que às vezes não dá tempo nem de socorrer, né? Dá infarto fulminante. Por quê? Porque ali é o centro das emoções básicas, né? Então tudo que está no básico, tudo que está no sacral, está também no emocional, que é o plexo solar. Tanto é que é por ele que se nasce, né? Pelo cordão umbilical. É por ele que se nasce e é por ele que se morre. Ele é o primeiro que vai soltando a alma dali do corpo. É por ele que vai saindo pelo cordão do chakra plexo solar, é que vai saindo, né, o espírito. Ele começa a sair por ali. Depois ele começa a sair pelos pés, né? A alma começa a se desvencilhar do corpo pelos pés, tá? Só vai sair na parte da cabeça, dos chakras superiores da garganta, laríngeo, frontal e o chakra coronário, só vai sair depois que o resto do corpo saiu. Tanto é que quem está infartando ou tendo AVC, o AVC ocorre na cabeça, dentro do cérebro. Só que como o cérebro é o coronário, ele está intimamente ligado com o básico, não é? Então acontece que ele é o último, por isso que precisa de 24 horas para se desvencilhar, porque ainda está alguma ordem espiritual, ainda está ali naquela cabeça. Vocês estão compreendendo mais ou menos? Se vocês não compreenderam, vocês podem perguntar aí, tá bom? Então é assim que acontece, tá? É assim que acontece. Então a gente precisa se aproximar da nossa evolução espiritual, para que todos os nossos chakras estejam equilibrados, para que isso aí, o infarto fulminante, né, um AVC, não aconteça. Vocês estão compreendendo? Tá bom, pessoal? E por último, é possível que um espírito reencarne na mesma família? Ao que tudo indica dos estudos da doutrina espírita, é possível que um espírito reencarne na mesma família em sua vida passada. Isso pode ocorrer até com frequência. Porque a nossa família anterior representa não só um laço, mas também um lugar de comunhão entre almas que juntas evoluíram. Então a gente pode sim reencarnar, né? A gente pode reencarnar com pessoas que também estão vindo de outras vidas nossas passadas. Porque o que diz a espiritualidade? Que não foi só uma coisa momentânea. Não foi só uma vida ali que aconteceu, não é? Não foi só isso. Aconteceram laços de amizade, laços de amor, laços de empatia entre essas almas. Então a gente pode sim reencarnar com antepassados de quarta geração em diante. Como eu já falei no outro vídeo, né? Isso pode acontecer, antepassados, né, muito ligados a nós. E eles podem estar fazendo uma programação, podem ter feito uma programação que a gente possa ter vindo junto. Não só consanguíneos, mas também entre parentes, né? Marido e mulher, mulher e marido, pai e mãe e filho, pai e filha e filho. Tudo isso não só consanguíneos, tá, pessoal? As amizades e os amores, eles não são só biológicos. Já falamos também em vídeo isso. Eu só estou aqui abrindo a mente de vocês para vocês procurarem esses vídeos, né? A Sueli Freitas, né? Família biológica e família física, né? Eu tenho esse vídeo, vocês podem procurar lá as informações, esse estudo. Porque a família biológica, nem sempre aquela consanguínea, nem sempre é aquela que vai permanecer
com a gente para o futuro. Só se ficar alguma pendência, né? Se ficar alguma pendência, aí pode ser que sim. Mas se não, isso não acontece. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, dê like no nosso canal. Temos aí o botãozinho Seja Membro do nosso canal para ajudar o nosso canal, tá bom? E temos também os likes que eu preciso muito que vocês deem, né? Os comentários que eu amo demais dos meus comentaristas, nem que seja para falar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a hora que vocês puderem estar vendo esse vídeo. Peçam aos amigos e familiares para entrar em sintonia com o nosso canal. Aquele não adianta, deixa eles rirem se eles rirem de vocês. A salvação, ela é individual, ok? Fiquem com Deus. Namastê para todos, paz, saúde, felicidade, ótima semana para todos vocês.